esse é o corte do CCM Cast, um podcast que a gente grava aqui semanalmente na CCM. O link do episódio completo está na descrição, o link para os outros cortes também. Então se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita o corte aí. Valeu! Então, isso daí, como eu tinha comentado, né? Eu era o único lá na cidade que tinha, acho que o único, né? Pelo que eu lembro. Que tinha internet 24 horas. Open bar de internet. Então, eu tinha uns amigos lá, eu tinha um grupo, né? A gente tinha um grupo de... A gente chamava grupo de hacker, né? A gente chamava Netwar. E a gente tinha uns rachas, né? Tinha o nosso grupo, tinha um outro grupo que eu vou falar aqui, mas depois põe o pi. Chamava Fuckers. Não, pode falar, não tem problema. E a gente ficava nessas brigas de um tentando invadir o outro. Tá. Ver quem que fazia mais estrago, né? Mas coisas mais light, assim, né? Então a gente montava uns sites, na época era sites em HTML. Na época começou o Flash, não lembro se vocês pegaram o Flash, que o HTML ele era estático, né? Então você abria uma parte de internet e era só o escrito, não tinha mais nada de uma imagem fazendo movimento e tudo mais. Na época que entrou esse Flash, você conseguia fazer movimento nas imagens. Então a gente ficava meio que montando sites para ver quem que era o melhor, quem conseguia invadir tal coisa melhor. Então era uma... Caralho, aí o pessoal com ia em 15 casa, anos de idade? Isso daí com 15 anos, 14, 15 anos. E o pessoal ia para casa... Porque eu tinha internet 24 horas, eu tinha um hubzinho de 8 portas, conectava todo mundo e ali brincava. E se estamos falando de HD de 50, 60 GB, na época era o Bigfoot de 4 GB. Então era memória de 1 mega de memória. Então, meu computador tinha 4 megas de memória. Era muito bom. E aí você começou a trabalhar onde? Como é que foi meu primeiro essa profissionalização disso aí? Meu irmão tinha antes, né? Meu irmão tinha um escritório de advocacia, aí eu comecei a mexer nas máquinas. Ele tinha computador já, que ele digitava, acho que história legal lá que ele tinha com o sócio dele. E ele digitava toda a parte de processo, ele digitava no computador. Uhum. E ele montou uma rede entre os advogados, né? Então era uma rede, na época não era cabeada igual hoje, né? Era uma rede burra. Então era um cabo coaxial. Nossa. Que ligava de uma máquina, aí ele vai primeiro na outra máquina, aí essa outra máquina vai na outra máquina. Então era uma rede de anel, vamos falar assim. Quase que literalmente uma rede. É uma rede de anel. Então ela tem que ter, é uma rede de anel mesmo. Então todos os computadores têm que estar interligados nesse mesmo cabo. Uhum. Se esse computador parar, se ele desligar, que era acontecia, todo mundo caía. Aí não tinha mais acesso na rede. Cara. Isso rede interna, não tinha nem internet. Era só para compartilhar arquivos entre os computadores. E eu que dava manutenção, formatava, digitava, eu digito muito rápido nessa época, então eu entrava em reunião de advogados, lá entre eles e processo, isso é uma coisa eu era o cara que ficava digitando a ata da reunião. Então por isso que hoje eu gosto de escrever rápido por causa dessa época aí. Caralho. Aí eu saí do escritório... Isso lá em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Isso daí na época de 2000, vamos falar assim. Aí depois meu irmão montou uma escola de cursos profissionalizantes na área de enfermagem, na parte de saúde. Aí, depois de um tempo, eu fui para a escola e também comecei a montar a rede cabeada, que já era as mais novas aí que nem a gente tem hoje. Montei o site da escola, eu era o menino da formatação de máquina. Aí eu comecei, realmente, o meu primeiro trabalho foi na escola do meu irmão. Aí depois dela veio, eu fui para um provedor de internet via rádio. Na época era o início, que eram as internets 24 horas, realmente começou. Aí eu fui para um provedor de rádio, que começou realmente rádio. Depois veio o Speed, a DSL, que era da Vivo. Nossa, Speed. Mas cara. eu comecei... 256K. Eu comecei no provedor de rádio. Quando o Speed chegou, era 256K, porque a escada era 56. Cara, eu vou poder ficar conectado. Que eles patrocinavam Stock Car. Eu só lembro que eles patrocinavam Stock Car. Eu comecei nesse rádio aí, para você ter uma ideia, eram placas de rádio. Era antena, né, no telhado, era mais empresarial, era muito difícil. Tinha alguns prédios residenciais que tinham lá em cima, no prédio, a antena, depois compartilhava para os usuários. Mas era assim, era uma placa de rádio de 1.6 megas. A gente limitava a navegação de cada usuário ali, num prédio, por exemplo, de 64K de conexão. Você vendia 64K. E nas empresas era 128K, placa de 1.6 megas de internet, de rádio maluco. Mesmo, né? Hoje essas antenas aí são que 300, 600 megas, né? E aí você veio parar na CCM? Aí não. Aí desse provedor de rádio eu fui para a CTBC, que hoje acho que é conhecida, né? Na época era a CTBC já, né? Não era o Grupo Algar.
Aí a CBC foi atrás de mim. É. Aí eu fui, eles também tinham, na época lá era Rio Preto Net, que era esse provedor desse meu vizinho, era Rio Preto Net. E a CBC comprou esse provedor, aí eu fui para esse provedor de internet que era um dos maiores da região ali, né? Sim. Aí virou a CTBC depois, né? Aí da CTBC eu fui transferido para Ribeirão, na CTBC. Aí da CTBC eu fui atender a CCM, Caralho. isso daí em 2007. Que história. Em 2007 eu fui atender a CTBC, eu vim em Ribeirão em 2006, que eu fui transferido de Rio Preto para Ribeirão. E em 2007 eu fui atender a CCM, que era cliente... a CCM era cliente da CTBC. Eu fui e na época o Carlos Judes, que era um funcionário da CCM, falou, então, cara, a gente tá precisando de contratar alguém, você não quer entrar aqui? Eu falei, eu tô procurando outras áreas, né? Que a CTBC é uma empresa muito grande. Pouco ampla. E ela não... Muito boa empresa, ela sempre deu aberturas, mas eu não conseguia crescer lá dentro. Sim. Eu era um técnico. Eu era peão de obra, vamos falar assim. E eu queria sempre crescer mais, eu queria crescer. Eu tinha projetos de monitoramento, que na época era o Nagios, hoje a gente usa os Abix, que é aquelas telas de monitoramento. Eu montei um projeto muito grande para a CTBC, apresentei esse projeto que eles gastavam num software caríssimo, e o meu era gratuito. Uhum. Apresentei, aí falaram, não, a gente vai continuar com o pago. E isso murchou. Aí eu falei, eu não quero mais ficar nessa empresa. Eu perdi o tesão ali. Aí você voltou... Aí, nessa visita da CCM, que eu fui fazer a instalação de um link de internet na CCM, um link dedicado, a CCM sempre teve coisa top, velho. CCM, não era uma DSL, a CCM tinha sempre à frente. links dedicados. Aí eu fui instalar esse link dedicado, e aí eu tive esse convite e entrei na CCM. Isso na época que a CCM ainda fazia instalação de sistema e... Não, mas conta a história. Por que a CCM tinha link dedicado? Na época... lá. Tinha servidor de e-mail lá dentro. Pessoal, a Teve- gente já tá, tinha um mini data tá center. começando a entrar na parte boa do podcast. Essa parte Era é só legal. mato. Não tinha link dedicado por As ter, tinha, histórias. porque é o seguinte, antigamente, pelo menos nessa época, a gente tinha uma salinha de CPD que instalava o serviço de e-mail e hospedava cliente lá dentro. Pra fazer e-mail. Pra Para fazer e-mail. e-mails. E era o que Sempre e-mail? começou nessa parte de venda de serviços de internet com e-mail. E era o que e-mail. Caraca. Que era uma solução de e-mail. né? Mas isso aí já na época que fazia a instalação de sistema para Peugeot. De Assistem, de isso. Assistem. Eu entrei já, a CCM ela já era um braço ali comercial e de suporte e instalação na época o SysD. O Guilherme entrou um ano depois, eu entrei na CCM. Você entrou depois dele. Entrou eu e o Robert junto. O Robert, cara, eu queria trazer o Robert um dia. A diferença é que eu entrei como estagiário. Por quê? Eu entrei na Santa Emília, na Caminhões, como estagiário. Sei. Aí eu fiquei 1 ano e meio lá na Santa Emília. E o meu gerente da Santa Emília, ele trabalhou na CCM, que era o Daniel na época. E eu sempre queria mais. Tipo, eu tava na Santa Emília, eu fazia trampo de máquina, né? Formatação de máquina, rede interna e tal. Eu falei, cara, eu preciso evoluir. E esse Daniel era muito gente boa. E, assim, se hoje eu tô onde eu tô, foi por causa do Daniel, entendeu? Foi Daniel ele que te me deu ajudou pra cacete. pra caralho. E aí, cara, na época, conversando, falei, Daniel, não tá legal, tal, quero aprender mais, tal, não tem espaço, tal, não sei o quê. Aí ele falou, André, aí na época eu tava fazendo um curso na Center Curso e tinha uma vaga lá da CCM, procura esse estágio. Aí eu conversei com o Daniel, falei, Daniel, o que você acha? Eu falei, cara, eu trabalhei lá, é assim assado, tal, não sei o quê, uma puta vivência, tal, não sei o quê, vai lá e conversa. Aí eu vim conversei com o Carlos Jutz na época. Esse Carlos, ele fazia o quê aqui? Ele era tipo um... Coordenador de suporte. Um coordenador de suporte. Aí eu vim conversei com o Carlos e na época casava muito bem com o que a CCM fazia. Uhum. Aí eu conversei com o Carlos e falou, não, por mim tá fechado. Só que a Santa Emília era cliente da CCM. Aí ele falou assim, só que aí a gente vai ter um problema, porque eu não posso tirar... Tira você do nosso cliente. Aí eu fui conversei com o Daniel, falei, Daniel, tá assim, assado, só que depende de você, cara. Se você não deixar, os caras não vão me contratar. Aí o Daniel ligou pro Carlos e falou, não, pode contratar, não tem BO nenhum.
Aí foi, contratou, aí eu entrei na CCM como estagiário. 2008. 2008 eu entrei como estagiário. Cara, 2008. 2008. Se não me falha a memória, em 2009 eu entrei na CCM. Estagiário. Você lembra? Lembro. Segundo Quando você entrou, andar, eu lembro. Eu lembro. Na época que tinha que eram as baias, que sentava a Aline no fundo. 2009 aí foi o início da nuvem da CCM. Exato. Que foi no segundo andar que você entrou. Que aí ficava a gente daquele lado, o Robert... Ele era quarto andar. Não, subiu pro quarto andar depois que foi a sala maior. No segundo andar era quando tinha um lado do corredor, tipo, você saiu do elevador. Ah, é verdade. A direita era UTI, a esquerda era comercial. Exatamente, E na Independência era o financeiro e administrativo. Exatamente. E aí subiu. Quando subiu, eu saí. Eu lembro que na época eu entrei na CCM, eu tinha 19 para 20 anos, aí eu entrei estagiário. Aí deu 6 meses, o Carlos me promoveu, né? Aí efetivou o CLT. Uhum. Só que migrar sistema na época, meu irmão, era o seguinte: a CCM comprava o servidor na IBM, aí o servidor chegava na CCM, aquela caixa lá, desmontava, instalava o sistema, instalava o negócio, embalava. Mandava pro cliente. Aí nós mandava pro cliente. Aí tipo assim, o cliente é em Recife, vai. Aí mandava o servidor para Recife. Ó, o servidor vai chegar, sei lá, daqui a 15 dias. André, ó, dia tal você vai pegar um voo e você vai para Recife. Você vai para Recife instalar esse trem. Você vai, mas não sabe quando volta. Era mais ou menos assim. É que o Gui já namorava na época, ele morava junto. Aí, pegava eu e o Robert e ia implantar os clientes local. De 2009 a 2011, eu só ficava em Ribeirão de final de semana. Eu saía para viajar de domingo e voltava no sábado. Esse é um ponto que eu ia chegar domingo, agora. sábado, domingo, sábado. Eu não lembro de você quando eu trampei. Não, eu não ficava na empresa. Eu e o Robert, a gente não ficava Viajava na empresa. muito. Não ficava na Eu empresa. tinha uma equipe de implantação, né? Que eram os Por quê? meninos de... O Guilherme na época era mais jovem. casado, o Robert já tava final de casamento querendo separar. Viver a vida. E eu solteiro. Não, eu solteiro não. Namorava, mas não tinha nada. Tipo, na minha casa. Mas era na final de casa semana. dela. O namoro de final de semana. Namoro de final de semana. Cara, eu conheci o Brasil inteiro só viajando pela empresa. Aí, assim, tinha vez que era uma merda. Que você ia viajar, era Hotel trampo, era BO, bosta, era hotel bosta. Restaurante não Mas tinha. Teve Lugar bom. Teve lugar bom. Olha, uma vez eu fui pra Salvador, o cara foi lá em Salvador, comprou hotel uma semana, velho. Nunca tinha ido pra Salvador. Cheguei na segunda, o cara comprou passagem de volta no sábado. E o servidor, ele já ia pronto. Então fui lá, montei o servidor, instalei os clientes nas aplicações. Terça-feira de manhã, 11 horas, eu falei, acabei meu serviço. Segue a vida, Eu fui no gerente da loja e falei, acabei meu serviço. Tá, falando, André, puta, comprei passagem pra você pra 6 dias, velho. Só no sábado só você vai embora. Falei, e agora? Aí o cara ligou pra remarcar a passagem. Não Ó, dava. Fica mais caro remarcar do que você ficar aí. Então é o seguinte, aproveite Salvador. Aí sim. Que vida, hein, Aí eu Cleitão? fiquei de quarta-feira até sábado, tipo, all inclusive, né? Eu só não lançava bebida alcoólica. E bebia? Como Vixe. foi? E, cara, esse foi uma das. Uma vez eu fui pro sul, eu fui pra uma cidade chamada Tubarão, que fica a não sei quantos quilômetros de Santa Catarina. Santa Catarina. Floripa. Ah lá, nosso garoto de geografia. Fica Se 50 você ficasse olhando pra mim, ia ficar 2 horas Floripa. falando umas coisas aleatórias aqui. Aí eu peguei voo Ribeirão, São Paulo, Floripa, aí você pega um ônibus, porque não tem voo direto. Aham. E foi o mesmo esquema, tipo, cheguei lá na segunda e meu trampo acabou na quarta. Aí meu trampo acabou na quarta e minha passagem era na quarta. Só que aí eu fui mais esperto, né? Aí meu trampo era na quarta e eu ia voltar na quarta. Aí eu liguei na empresa aérea e falei, como é que faz para remarcar passagem? E naquela época, você gerava muita milha. Como eu viajava toda semana, eu gerava muita milha. Aí eu fui e troquei minha passagem para sábado.
Liguei pro Carlos, que tinha uma caralhada de banco de hora. Falei, Judes, estou de folga quinta e sexta. Voltei pra Floripa, peguei um chalé lá, quinta, sexta, sábado em Floripa. Sozinho. Viveu então, né, Débora? Sozinho.